Já vi muito de você exigir do funcionário. Sem dar instrução, sem dar capacitação. Mas Aí nós achar que ele somos vem errados. pronto, com prévia experiência. Não, o colaborador entrou, ele vai fazer, ele vai desenvolver. Não vai. Eu vou dizer que 90%, assim, eu conheço muitos empresários, converso muito e, sei lá, 90%, 95% faz isso. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à 14ª edição do AZVcast. E eu tô com um convidado aqui improvável. Ele foi office boy, motoboy e hoje é empresário, dono de uma empresa que fatura milhões. Se esse assunto te interessa, nós vamos extrair aqui o máximo de conhecimento, de sabedoria, de erros que esse cara teve, acertos, o que ele tá fazendo para a empresa dele faturar tanto e como foi essa trajetória de office boy a empresário de sucesso. Verdadeiramente um empresário de propósito. Portanto, receba com forte aplausos Ramon Emerich! Muito obrigado, meu amigo, pela sua participação. É um prazer te receber aqui. É um prazer te receber aqui no escritório, cara. Meu amigo. Tá tudo bem contigo? Graças a Deus. Maravilha. Olha só. Melhor. Eu já vou começar te fazendo a seguinte pergunta. Começou a trabalhar com quantos anos e fazendo o quê? Assim, eu trabalhei desde cedo, mas na parte aí de entregas, eu comecei a trabalhar com 18 anos no escritório de contabilidade. Eu era office boy, né? E aí eu comecei a fazer as entregas a pé, de ônibus, andei muito de barcas, né? Não conhecia nada no Rio, mas quando eu ia para o Rio, o garoto desenhava lá no papel, não tinha nem essas coisas de Google Maps, né? Desenhava no papel assim, ó, fazia um mapa, vai indo lá. E aí eu comecei a trabalhar, fiquei alguns meses e o meu patrão, né? Ele falou, Ramon, tem uma moto aqui, você quer usar ela para entregar e tal? Eu falei, pô, quero ficar de ônibus para cima e para baixo. E aí eu tirei a carteira de moto, eu já andava, já sabia, e fui fazer o serviço de moto. E foi assim, todo mundo ficou impressionado quanto aumentou a produtividade, né? O que eu fazia em 5 dias de moto, eu fazia em 1 dia. Então, assim, caramba, muito rápido. Ele nunca tinha tido motoboy. Isso eu tô falando de 2003, né? Mais ou menos 2002, 2003, por aí. Então, essa função de motoboy era mais para pizza, né? Então, a gente ficou conversando isso. Pô, cara, que legal, tal. E aí a gente conversou de montar uma empresa para atender esses clientes. Esse meu contador, esse meu amigo, hoje é meu amigo até hoje, ele tinha muitos clientes. Pô, aí a gente ficou conversando, poxa, e se a gente oferecer isso para os clientes? Porque muita gente tinha office boy. Uhum. Se você pegar para trás, assim, as pessoas que têm a nossa idade, de repente o primeiro emprego foi como office boy. Uhum. Então, pô, se a gente oferecer isso e o cara tiver uma produtividade 5 vezes maior, ele vai reduzir o custo. E aí a gente montou a empresa, né? No início, esse contador era meu sócio. E aí montamos. Só que aí também estava muito novo, eu tinha 19 anos, por aí. E aí a gente foi oferecendo, aí não fluiu muito. E aí depois, com o tempo a gente parou, e aí eu comecei sozinho, né? E aí foi devagarinho. Aí eu era motoboy, aí eu fui motoboy, a minha empresa prestava serviço para essa contabilidade, foi meu primeiro cliente. Uhum. E aí eu era tudo, eu era o atendente, eu era o motoboy. Né? Você fazia tudo. Isso lembra até do meu começo, rapaz. Eu também fui assim, na verdade, grandes empresários, ninguém começa lá de cima. Né? Eu lembro que eu tinha um e-mail para atendente, um e-mail para entregador, tudo, no final das contas era tudo eu que respondia. Um e-mail, uma persona para cada coisa. Eu tinha outro nome, né? Porque o cliente ligava, aí eu lembro que eu comecei, né? Na época eu tinha aquele telefonezinho que era Vesper, se eu não me engano, e era R$27, foi meu investimento. Cara. Eu peguei uma conta e esse telefone ele era fixo, mas ele funcionava até uns 7 km de distância da casa, do endereço, né? E aí eu falei assim, vou ter um telefone fixo, que antigamente também era caro ligar para celular, né? E aí eu tinha o celular e o fixo. E aí o cliente ligava, eu atendia, não, tô mandando um motoboy aí. Aí eu chegava lá, de novo, o atendente era o Ramon e eu ia
pegar a entrega, me identificava com outro nome, para não saber que eram os dois Ramões. E aí, não, eu sou fulano, motoboy da Zoom, vim aqui coletar, tá bom. Aí atendia, cliente com maior qualidade e tal. Aí quando eu descia do prédio, alguma coisa, aí eu pegava e ligava, olha, o motoboy falou que já coletou aí, foi tudo bem, tava uniformizado, como é? Não, o motoboy é muito bom, tal. Eu falei, não, pô, esse garoto aí é bom mesmo, tal. Aí ligava, aí entregava o produto, aí ligava de novo para o cliente, olha, o motoboy falou que entregou lá, foi tudo certinho. Não, tudo bem, olha, esse motoboy tá de parabéns, né? E eu senti muito também a necessidade de passar transparência, porque os clientes, antigamente, hoje está mais tranquilo, eles tinham muita desconfiança, né? Tinha medo de, às vezes, confiar um documento importante ou algum objeto. Uhum. Então, eu fui vendo isso e eu fazia passo a passo, eu falava para ele, não tinha rastreador, não tinha nada. Então, entregava, olha, o motoboy já entregou seu produto, entregou para o fulano de tal, ele recebeu lá e tal. Ah, pô, muito obrigado. E as pessoas falam assim, caramba, obrigado, né? Porque eu dava passo a passo, né? Manualmente, né? Era ligando, porque não tinha WhatsApp, não tinha... ou por e-mail, né? É interessante esse processo aí, essa linha, essa trilha que você fez, né? Essa jornada, e a gente percebe que não é de uma hora para outra. Não. É na insistência, na persistência, no passo a passo. É viver o processo, né? Respeitar o processo. Aprendendo com as pancadas, né? Opa, fez desse jeito, desse jeito não deu. Aí ia pegando um caminho diferente, ia ajustando. Eu acho que é assim, né? Você encontra mais uma maneira de não fazer como errando, né? Quando você erra, você descobre mais uma maneira de não fazer daquela forma. Isso, Opa, dessa forma que não pode fazer. E vai para outro caminho. E vamos para outro caminho. E hoje nós chegamos na Zoom. Sim. Beleza? Vamos falar um pouquinho dos números da Zoom? Quantos colaboradores você tem direto e indiretamente na sua empresa? Seletista, a gente tem uma média de 40, seletista na área administrativa, e entregadores na plataforma, que são... Eles ganham por produtividade. A gente tem 2.400, mais ou menos. 2.400? Cara, como é que você faz para gerenciar, comandar, mensurar o nível de qualidade de desenvolvimento desses 2.400 colaboradores indiretos? É uma baita plataforma isso daí, né? Nós estamos falando da Zoom, Brasil. Nós estamos falando da Zoom, uma das melhores e maiores empresas de entrega, transportadoras, correto, meu amigo? Sim. Fala um pouquinho da sua empresa aí. Me fala um pouquinho dos serviços que você presta, que você desenvolve. Então, a gente trabalha um serviço bem personalizado, né? Então, para eu falar assim, qual o tipo de serviço que tem, eu teria que falar muita coisa, né? Quando eu vou num cliente, eu faço uma reunião, ele vai falar como que vocês trabalham, como que você precisa, né? Mas os serviços que mais utilizam é o serviço urgente, que é aquele serviço que você está precisando de coleta de um produto ou de um documento, levar de um ponto a outro que está com muita urgência. Esse é o serviço urgente. Você pode se cadastrar pela nossa plataforma, coloca o endereço de coleta, o endereço de entrega, o sistema te mostra o valor, o valor e o tempo estimado, e aí você paga ali pelo cartão de crédito mesmo, o Pix, cartão de débito, você pagou, aprovou, o sistema pega quem é o entregador que está mais próximo, um desses 2.400, manda para coletar o produto no seu endereço de coleta, ele coleta e já vai para a entrega, ele não faz outra coisa, né, que é o serviço urgente, ele faz direto isso aí, e aí você tem avaliação, né? Então o cliente avalia se o entregador foi cordial, se estava uniformizado, se teve um bom atendimento, e aí com a média da avaliação a gente tem alguns parâmetros lá, o cara está 3 estrelas, ele tem que passar por uma reciclagem, ou o cara está com 5 estrelas, aí ele atende alguns outros clientes, porque a gente trabalha com vários tipos de produto. Então, é como se eu tivesse uma seleção do entregador bronze, prata e ouro. Por exemplo, eu trabalho com medicamento. A gente transporta sangue, medicamentos de quimioterapia, a gente tem todas as licenças da Anvisa. E aí eu não posso botar um cara que está pouco tempo fazendo entrega para entregar um material desse, um sangue. Ele é inexperiente, né? Para ele entregar todos esses 2.400 que estão na plataforma, todos eles, sem exceção, passou por treinamento, né? Aí tem o treinamento nível 1. Ele
passou por esse treinamento, ele pode fazer tipos de serviço que está lá na modalidade bronze, vamos dizer assim. Agora, para fazer o transporte de medicamento, quimioterapia, sangue, tabaco, a gente trabalha com tabaco também, então tem que ter um outro treinamento. Aí vai para o tipo de cliente. A gente tem um treinamento só para tipo para a área de saúde. Então, medicamento de quimioterapia, parenteral, enteral, porque cada medicamento tem um controle. Tem uma temperatura diferente, tem uma forma de transportar diferente. Por exemplo, a quimioterapia, ele tem que fazer um treinamento para caso o produto... Nunca aconteceu, mas vamos supor que ele sofre um acidente e a embalagem rasga e cai no asfalto, por exemplo. Então tem que saber limpar, borrifar, tal, isolar o local. Não é só pegar e levar, não. Levar o pacote. Toma aí, se vira aí. Faz aí do seu jeito, não. Então há toda uma preocupação por trás ali, há todo um treinamento, uma instrução. Né? Muitas empresas não dão atenção a isso. Não. Admitem os colaboradores de qualquer forma, de qualquer jeito. E eu bato nessa tecla. Não pode ser assim. Primeiro, ele tem que ter fit cultural com a empresa. Sim. Saber se está alinhado com a cultura da empresa e depois passar todo pelo processo de onboard, de ambientação, para esse funcionário entender como que funciona a empresa, como é que funcionam os colaboradores, como é que é a cultura daquela empresa, né? E para você gerenciar cerca de mais de 2.400 pessoas, tem que ter um processo muito acirrado a respeito disso daí. Né? Não pode ser qualquer um, porque às vezes você pode receber até um infiltrado, uma pessoa maliciosa, para desviar uma mercadoria, desviar um produto, enfim, prejudicar a sua própria empresa, entendeu? Então tem que ter olhos bem atentos quanto a isso, e muitos empresários relaxam quanto a isso daí. E nesse descuido, é um momento que, infelizmente, às vezes o empresário pode até quebrar, se não tiver atenção nisso. Sim. Ter grandes prejuízos, não é verdade? Às vezes, o medicamento, né? Para você entender um pouco, a quimioterapia, ela tem uma validade muito pequena. Então, quando é manipulado, o entregador sai para fazer a entrega e quando ele chega lá no hospital, na maioria das vezes, o paciente já está sentado lá para esperar. Então, o processo ideal é que seja feito em 2 horas, porque ele sai do freezer, né? Ele tem uma temperatura a seguir, e aí é colocado na bolsa lá com gelo para manter a temperatura, e aí o entregador sai e já vai correndo entregar lá. Então, poxa, é algo que requer muita responsabilidade. Então, isso a gente faz no treinamento, a gente fala para os entregadores, tem umas figuras lá, né? Tipo, a gente entrega para criança com câncer. No começo, como eu entregava muito, eu fui uma vez no hospital de crianças e, cara, eu cheguei lá, fui entregar quimioterapia um monte de criança, assim, carequinha, sabe? E as crianças brincando felizes. Eu falei assim, cara, qual é o meu problema, né? Às vezes... A gente não sabe o que é problema. Mas a gente mostra isso para os entregadores porque fala, cara, é sua responsabilidade, essa criança está lá esperando o medicamento. Então, você não pode falhar, não pode parar na rua para conversar ou fazer uma outra entrega, tem que ir direto, para eles entenderem a responsabilidade. Então, é um treinamento todo e dentro desse treinamento tem isso mostrando, dando valor para ele, porque é um serviço, cara. O cara está entregando uma quimioterapia para uma pessoa que está com câncer. Então, se ele falhar ali, pode atrasar o tratamento lá. Né? Aumentar o nível de percepção do que o colaborador está realizando. Muita gente que não valoriza. Não tem a mínima noção. O nível de consciência, é só mais um documento, não é, cara? Não, às vezes eu peço lá refeição, comida, lá um sábado à noite chovendo pra caramba, pô. Aí os caras chegam lá na chuva, aí eu, pô, irmão, fala aí como tá, tal, conversa, e tem gente que não dá valor, mas nessa pandemia aí, quantas pessoas não compraram, né? Então, quando você estiver lá, ó, chovendo, vendo lá seu Netflix, o filmezinho caindo um temporal, o cara vai lá chegar, vai entregar sua refeição quentinha, pô, tem que valorizar porque é um trabalho muito importante também. E árduo. Valoriza a taxa de entrega do entregador, do motoboy. Eu já entreguei muito, cara. Pois é. De madrugada. Então, fica aqui também, meu amigo, o meu aplauso e meu agradecimento, tá? Os meus aplausos e meus agradecimentos para todos os motoboys aí do nosso país, os entregadores. É muito importante. Eu passei muito por esse processo, cara, e eu entregava na Zona Sul, pô, chovendo do caramba, e não existe capa de chuva que te protege 100%. Sempre entra água. Aí você chega em casa todo molhado, pé molhado,
ou de suor, o trabalho não é fácil. O fato não. de você ter começado de baixo e ter feito lá as primeiras tarefas, desde a entrega até o quality, para saber se o entregador fez a coisa certa, da forma correta, você estava bem vestido, cheiroso, limpinho, bonitinho. Barba feita, barba feita. O fato de você ter começado de baixo, do zero mesmo, te torna um empresário mais perito. Sim. Consciente. Então, não é qualquer colaborador que te enrola, não é qualquer colaborador que te atrasa, porque você sabe, você já esteve ali. E se precisar, você vai até descer para resolver, para desenrolar e para fazer, até mesmo para estudar o mercado, né? Entender as possibilidades e as condições daquele colaborador. Você tem que estar ali, vivendo a realidade deles. Né? Me fala uma melhoria que você aplicou na sua empresa recentemente que influenciou diretamente aí na vida do colaborador entregador. Tá. Isso foi muito importante porque tudo que eles passam eu sei, eu passei por tudo. Cara, eu tava conversando com um amigo esses dias. Já foi assaltado? Já. Eu entregando, eu não. Eu entregando não foi. Mas não? Entregador, sofreu acidente? Também não. Não? Não. Entregando não, já sofri antes. Quando eu comecei a entregar, eu já estava calejado já. Né? Hoje da guarda é forte. Eu rodava muito. E, cara, eu rodava uma média de 400 km por dia. Eu, na moto, quando comecei, que era só eu fazendo entrega, e a gente estava conversando com os entregadores lá, às vezes os caras reclamam, rodam muito, né? 200 km, mas eu rodava 400 km. É muita coisa. É daqui em São Paulo, mais ou menos. Daqui quase do centro. Para cima, para baixo. Então, eu falo muito isso com essa galera administrativa. Eu falo assim, gente, olha, para a gente ter uma atenção, porque o entregador está na rua, ele está no sol, na chuva, no sol muito quente, cara, o asfalto reflete não, o calor evapora, vem você, é horrível. Então o cara está estressado, a gente está aqui dentro do ar-condicionado, então dê mais atenção. Quando ele falar, estiver estressado, deixa ele falar, tal, porque você está aqui no ar-condicionado. Então isso ajudou muito na valorização do entregador. E aí eu sei quando ele está enrolando, né? Então uma estratégia que eu tive é ser justo. Então no treinamento lá eu falo que a gente tem que ter, somos 3 pilares. Um pilar é o cliente, outro pilar é o entregador e a Zoom está aqui no meio, nosso administrativo, para manter o equilíbrio. Porque não é só entregador que quer enrolar, né? Tem um cliente também que quer enrolar. Então, por exemplo, eu vou botar lá um entregador para fazer a logística desse cara aqui e esse cara dá muita entrega para ele e quer que ele faça algo que seja impossível. A gente que tem expertise, eu que fui entregador e também tenho expertise da logística, eu falo para o cliente, olha, isso aqui não dá. Ele não vai fazer para também o cliente não explorar o entregador e uma hora vai dar problemas, porque o entregador está ali, trabalhando, tentando fazer algo impossível, uma hora ele não vai aguentar. Sim. Não só o entregador, como qualquer funcionário. Então, o que a gente faz é equilibrar. Como também o entregador fica enrolando na rua, que tem também, faz menos entregas do que deveria fazer, e aí o cliente aqui está sendo injusto. Então, a gente tem que manter o equilíbrio para estar todo mundo satisfeito. E desde do início, eu venho fazendo isso e mostrando para ele, cara, olha só, tem que ser justo, tem que ser bom para todo mundo, porque se for bom só para você, uma hora o cliente vai chegar e falar assim, não, esse entregador aqui não está performando, tal, eu não quero mais ele aqui, você vai perder a sua vaga. E já teve vários clientes, cara, clientes grandes que traziam faturamento aí grande para gente, que eu cancelei o contrato com o cliente porque ele queria que fizesse algo impossível de fazer. E aí o que acontecia? A gente colocava o entregador lá e rodava muito. A rotatividade era muito grande. E eu falava com o cliente, olha, isso não dá. Fazia reunião, mostrava, não sei o quê. E voltava a mesma coisa. Eu falei, cara, não dá mais porque a gente está trabalhando de uma forma que a gente tá fora dos nossos valores, sim, né? E a rotatividade está muito grande e eu não estou te atendendo com qualidade. Então, para eu ficar te atendendo assim, eu não estou satisfeito. Aí, nesse pilar, ele estava aqui, a gente aqui e o entregador aqui. Falei, não é justo, a gente tem que equilibrar. Se a gente não conseguiu tal, cara, não dá mais. Aí a gente cancelou. Aí ele, mas fica mais um tempo aqui. E aí cancelou, depois voltou e estava a mesma coisa. E a gente não cancelou de novo, não ficou porque
tá totalmente fora do que a gente pensa, dos nossos propósitos, dos nossos valores, entendeu? Sim. E se a gente parar para pensar friamente, esse entregador terceirizado, ele é um intraempreendedor, né, cara? Ele faz o rendimento dele. Isso aí. Ele tá ali trabalhando para ele e às vezes não enxerga essa oportunidade. Sim. Tá com aquela mentalidade fraca. Se você tivesse a mentalidade fraca, você estaria como office boy até hoje. Sim. Não teria construído uma empresa com 40 funcionários, 2.400 colaboradores, né, indiretamente, não teria faturado milhões de reais aí e não seria uma referência no mercado. A propósito, por falar em referência, eu quero saber aí o que você utilizou, o que você fez para se destacar no mercado de uma forma tão abrupta, de uma forma tão rápida, exponencialmente falando, assim, em questão de números, entregas, enfim. O que você fez? Qual foi o segredo disso, Ramon? Então, muita gente pergunta como se tivesse uma receita de bolo. E eu até falo assim, não fiz nada demais, né? Porque desde o início, o propósito da empresa era trabalhar de forma de encantar o cliente, né? Eu lembro lá conta uma história que o pessoal ria beça. Teve uma vez, né? Eu comecei a trabalhar sozinho, depois eu botei um garoto no escritório e eu ficava na rua fazendo entrega, né? Porque esse telefone que pegava só até 7 quilômetros, quando eu estava longe, por exemplo, meu escritório era em São Gonçalo e eu fazia muita entrega no Rio e Niterói, dá 12, 30 quilômetros de distância mais ou menos. Então eu terminava, eu tinha que voltar para São Gonçalo para poder dar área. E aí eu falei assim, cara, se eu botar alguém para trabalhar, eu não vou ficar precisando voltar, eu já vou ficar lá, que a maioria era nos centros. E aí eu botei um garoto lá para trabalhar comigo e eu ficava na rua entregando, ele atendendo o telefone, anotando. Aí uma vez ele ligou assim, Ramon, você tá onde? Eu falei, cara, eu tô em tal lugar. Ele, vai lá pro tal endereço que um cliente me pediu aqui agora, era um curso de inglês. Cara, eu tava a uns 2 quilômetros. Cara, isso é uma coincidência para a empresa que eu tinha um motoboy, né? Eu tava a uns 2 quilômetros de distância desse cliente, né? E eu falei, não, tô indo para lá correndo. Aí eu falei, caramba, vou para lá correndo, o cliente vai ficar doido. Como? Cheguei em 5 minutos, né? Aí fui correndo, aí cheguei lá na frente, buzinei, bibi. Aí a moça veio atender, o que foi? Eu falei, não, eu sou o motoboy da zona. Ela, como assim? Eu falei, não é aqui para coletar? Ela, mas eu tô com o cara aqui na linha ainda, fazendo o pedido. Eu falei, não, tranquilo. Aí ela terminou de fazer o pedido, eu já estava lá, que eu sabia, eu estava perto. Ela, caramba, vocês são muito rápidos. Eu falei, não, é porque tem muito motoboy. E aí a gente pega o mais próximo lá e tal, e manda para cá. Ela, caramba. Cara, ela ficou encantada e virou nossa cliente. Foi uma mentirinha do bem ali. Então, mas voltando à sua pergunta, o que eu fazia? Atender da melhor forma sempre e encantar o cliente. Teve coisas, cara, minúsculas que a gente ia fazendo que fazia toda a diferença. Traz grandes resultados. Pequenos detalhes dentro da operação traz grandes resultados. Pequenos. No começo, antigamente não tinha nota fiscal eletrônica, ela que era de papel. Então, todo mês lá eu fazia lá, fechava, emitia nota, boleto, né? Botava no envelope e botava um bombom, tipo... mandava um bombom, um doce pro cliente. E aí, cara, o cliente ficava apaixonado. Cara, eu ia lá, comprava um saco de sonho de valsa, choquito, né? Esses bombons de chocolate. E a gente pegava muita intimidade, a gente conversava muito com os clientes, perguntava o que podia melhorar. E não só com os clientes, mas tão importante ou até mais com os entregadores. Fala, cara, você tem que falar bem lá, tá bem arrumado, barba feita, atender bem. O que eu falava? Falei, cara, se você chega lá no cliente, atende mal, o cliente não vai querer mais você. Pode acontecer duas coisas. Ele trocar a empresa de entrega, que é a Zoom, ou ele trocar você. Como a gente tem bom relacionamento, ele vai me dar o feedback e vai pedir para tirar você. E aí você vai perder. Eu não vou poder botar você mais nesse cliente e você vai, de repente, ficar sem emprego. Então, aí a gente falava sobre a importância da gentileza gera gentileza. E aí, toda vez que eu via uma oportunidade de melhorar o treinamento, eu ia, vou botar um negócio aqui, para melhorar também a qualidade de vida dos entregadores. Então, eu gosto muito de PNL, né, de autoconhecimento. Então, as coisas que eu fazia mudança para mim, eu ia lá e colocava no treinamento. O meu treinamento não era só de como entregar, era de repente de como o cara viver melhor. Então, a gente criou lá, segurança e amor à vida em primeiro lugar. É o nosso valor, nosso primeiro valor. Então, nos treinamentos, fala, cara, não tem por que você andar correndo, furando sinal, subindo calçada, porque eu fiz uma média de que uma entrega de 30 km, 20 km, sei lá, de distância, se ele andasse assim igual um maluco,
costurando, furando o sinal subindo a calçada, ele ia economizar uns 5 a 10 minutos. Isso não faz diferença lá na entrega. Então eu falei, cara, não precisa ficar igual um doido, você também não vai ficar morrendo, mas respeita o sinal, não sobe calçada, não dá bico em retrovisor de ninguém. Não faz o... Não. Tem carteira A, o cara. A carteira é AD. Pô, mas eu já fui um cara que fez muito isso, cara. Hoje passa o pessoal lá na minha rua, lá... Eu falei, meu Deus, desgraçado da minha mãe, você já fez muito lá com os vizinhos. Minha mãe fica... Vamos lá. Então... Eu esqueci onde eu estava. Aí tu foi colocando isso nos treinamentos sobre segurança e falava, cara, você tá na rua entregando, às vezes você tá estressado, porque eu também fui entregador e eu andava igual um doido. Eu falei, cara, mas pensa lá na sua mãe, na sua esposa, na sua filha, sei lá. Eu até brinco, por mais filha da mãe que você seja, pelo menos sua mãe gosta de você, sua esposa às vezes mente. Mas pensa em voltar para casa assim, exatamente. Com os dois braços, Então, e a gente ia falando muito disso, sobre qualidade de vida, sobre ele ter essa segurança, sabe, para voltar para casa bem. E isso eu acho que eles foram enxergando, assim, muito lá. Chega lá na empresa e fala assim, pô, ninguém nunca me tratou assim. Eu tenho lá na empresa, na recepção, uma máquina de café. E aí eu botei uma vez no story lá, eu botei assim, pô, maquininha de café, não sei o quê, pô, pode vir fazer uma visita. Um amigo falou assim, duvido que isso aí é para os entregadores. Eu falei, cara, qualquer um pode chegar aí. Eu falei, sim, tá lá na recepção. A máquina de café, a máquina de suco. Ele, pô, não é possível, cara. Eu falei, então, coisas pequenas, cara. Quanto que eu gasto num cafezinho para um cara ali, né? Às vezes a gente faz a reunião, um treinamento, a gente bota um lanchinho lá. E eles não estão acostumados com isso, porque eu acho que é o mínimo que tinha que ter, né? Mas não é todo mundo que pensa assim. Quer crescer a sua empresa de uma forma bem consciente? Você tem que fazer 2 coisas. Aprendi com você aqui agora. Primeiro, melhora a vida do seu colaborador. Segundo, melhora a vida do seu cliente. Porque o colaborador, às vezes, é o cara que está lá na ponta, ainda mais o entregador. Não só o interno ali, administrativo, mas... ele que faz a sua empresa funcionar, pô. Ele que vai fazer a sua empresa crescer junto contigo. E aí, complementando ali a sua pergunta, então, eu nunca fui um cara de fazer planejamento de faturamento, cara. Eu não aconselho ninguém a ser assim, mas a minha cabeça, a minha ideia desde o início foi melhorar a forma de trabalhar, a forma de atender melhor o cliente, né, com tecnologia, como que eu vou fazer mais com menos. E faturamento, cara, foi consequência. Eu fiz uma vez um planejamento financeiro para 5 anos, a gente conseguiu estourar em 2 anos, mas eu não faço muito isso. Eu vou falar, como que eu posso atender melhor, como eu posso melhorar os processos e o resto é resultado, é consequência. Você sempre pensou assim, o tempo todo. Como é que eu posso melhorar, como é que eu posso ajudar, como não estou dizendo que você tem que fazer isso e você fazer isso, mas eu não faço planejamento financeiro, assim, não é da minha rotina. Tá. Entendi. Vamos virar a chave aqui um pouquinho. Agora vamos falar das coisas. Falamos das coisas boas, agora vamos falar das coisas ruins. Beleza? Vamos trabalhar um pouquinho aqui alguns erros gravíssimos que pesou bastante no seu negócio. Para essa pessoa que está nos ouvindo agora, nos assistindo, ele não cometer. Porque quem é inteligente aprende com os próprios erros, mas quem é sábio escuta e descobre mais uma maneira de aprender com os erros dos outros é mais barato. O que eu aprendi é que a gente deve focar na contratação de um colaborador, né? Então, às vezes a gente bota anúncio lá, vai entrevista. Fiz muito isso. Eu não tenho paciência para entrevistar, não gosto. Hoje eu tenho uma pessoa muito competente, ela é psicóloga, então os processos são ela que faz. Então, eu falei para ela, olha, não vamos fazer contratação rápida. Às vezes a gente faz hoje uma seleção e aí vem as pessoas e ela falou, Ramon, eu não gostei. Eu falei, não, então vamos fazer de novo. Porque às vezes a gente contrata uma pessoa rápida e aí a pessoa entra na sua empresa. Para você ver mais ou menos o que ela faz, se ela vai ser boa ou não, vai demorar 3 meses. E aí, quer dizer, 3 meses é o período de experiência, mas você não consegue medir ali. Então você vai perder e você fez uma seleção, tem aquele trabalho todo, chamar um monte de gente, entrevistar um monte de gente. Beleza, vou fechar isso aqui. Chama o cara para trabalhar, uma mulher e tal.
E aí ela fica um tempo e você, poxa, não deu, aí sai. Aí, pô, é chato fazer Isso gera demissão. custo, energia, cara. tempo. E eu já passei muito por isso. Pô, eu boto aqui seja no mínimo aí 6 meses. Por quê? Você vai contratar, passou 3, 4 meses, pô, não deu certo, você tirou, aí chamou outro, você já perdeu 6 meses, metade de um ano. Então, hoje, eu acho que isso é essencial, é um dos pontos onde eu tenho mais atenção, contratar certo. 2, processos, acompanhar, porque não adianta você contratar a pessoa e coloca ali, delargar, né? Para ela fazer. De qualquer jeito, solta. porque vai ser a cultura da pessoa. Vai ser o jeito da pessoa, o estilo da pessoa. Até assim... E quando a gente fala de empresa, tem que ser o seu DNA, a sua cultura. Então ela tem que chegar ali, bater de frente com a sua cultura, ela só vai ter 2 caminhos. Ou ela fica na empresa e dança a música que está tocando na empresa, ou então ela vai sair. E hoje, assim, eu errei muito, até funcionários que ainda estão hoje, às vezes a gente lá com a gerência, faz isso, eu falei, pô, mas de repente também a gente errou com ele, porque a gente colocou ele lá nessa função e não deu suporte. Então hoje a gente está refazendo um monte de coisa, porque às vezes a gente exige, acontece muito, já vi muito de você exigir do funcionário. Sem dar instrução, sem dar capacitação. Mas aí achar que ele vem errados. pronto. Com prévia experiência, não, o colaborador entrou, ele vai fazer, ele vai desenvolver. Não vai. Não vai. Eu vou dizer que 90%, assim, eu conheço muitos empresários, converso muito e, sei lá, 90%, 95% faz isso. A gente coloca, aí é um erro nosso, porque a gente tem muita coisa para fazer. Então a gente coloca um funcionário lá, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. E também não acompanha, e aí deixa lá, e aí quando você vai ver ele não fez, aí você vai cobrar. Pô, por um lado ele tinha que ter feito, mas você cobrou. Então, beleza. Aí você vai botar a culpa na proatividade. Mas o funcionário não tem bola de cristal, pô. Aí que tá a questão da empresa ter um processo de onboard muito bem definido e implementado. Mas quase ninguém tem. Quase ninguém tem. Os nossos clientes têm muito cliente grande, eu vou visitar e eu vejo que muita gente não tem. E aí escorre a grana por onde? Por essa troca, essa substituição, essa rotatividade, turnover que se fala, né? Essa rotatividade o tempo todo, entra e sai por causa de quê? Não tem onboard, não tem uma implantação, você não pensa minimamente na trilha, na jornada desse colaborador, o que você quer desenvolver, as expectativas que ele precisa atender, os valores que ele não pode abrir mão na empresa, o que você tem para ele daqui a 3 meses, daqui a 45 dias, daqui a 30 dias, o que ele tem que fazer? Agora subiu de 95% para 99% das empresas. Aí nós vamos ter problema por achar que ele tem bola de cristal. Então o cara chega cheio de prévia experiência, vícios, manias, hábitos de empresa de terceiros, que sabe lá como é que funciona, vem para dentro da sua empresa, do jeito dele, da forma dele, acha que aquilo ali é o quê? Casa da mãe Joana, vai fazer de qualquer jeito. Você vai ter problema, pô. Mas tem muitos empresários que não assumem, né? Não assumem. Lá no nosso evento, na imersão empresário de propósito, fala assim, o que é isso? Onboard. Depois que eles implementam, falam assim, cara, eu economizei aqui 5 dias de empresa. Economizei 10 dias da minha vida em treinar esse colaborador, em fazer esse procedimento correto. E sem falar que, às vezes, se você tiver um processo bem feito, bem alinhado ali, ao invés de você ter 3 funcionários, você tem um. Exato. Automatizar mais as coisas, ainda mais hoje, a tecnologia. Então, sei lá, no financeiro, se você tem integrações de qualquer área, eu até falo com a equipe lá, a gente tem que usar o ser humano para fazer coisa que o computador não faz. Então, o restante a gente tem que automatizar e botar... isso a gente vai economizar muito no mão de obra. E se tiver um processo também bem alinhado, coisa que você vai fazer com 2, 3 funcionários, fazer com 1. Exato. Se exatamente. Muito bem alinhado. E aí até é mais uma prova que o ser humano ele não é insubstituível, né? Não, só eu que faço aqui desse jeito, dessa forma. Não é. Todo mundo é substituível. A maioria das vezes nós, gestores, estamos errados. Então, assim, tudo que acontece lá na empresa... o funcionário fez errado, mas ele fez errado porque de repente eu não auxiliei ou minha gerência não auxiliou. Então a gente tem que assumir a culpa e melhorar. Por que isso aconteceu? Por causa disso. Então, aquele caminho que a gente estava conversando. Então, então eu não vou mais por esse caminho, a gente vai consertar aqui. É todo dia consertando o problema, trabalhando na prevenção. Sim. Né? E se acontece um erro na sua empresa é por culpa da omissão do empreendedor. Geralmente. Difícil. Geralmente não é só empreendedor. É difícil. A pessoa ter a maturidade de assumir o erro tem que estar bem avançado ali. Mas é muito bom quando a gente assume.
Porque Sim. quando a gente assume, a gente consegue consertar. Agora, se você está negando, não sou assim, você não vai consertar. Então, Dá instrução para você cobrar. Se olha de fora da caixinha e... Dá instrução para depois você cobrar. Me fala aí mais um erro gravíssimo que você cometeu na sua carreira de empresário, de empreendedor, que você fala assim, Lincoln, esse aqui eu não posso cometer mais. Não posso. Pode ser a respeito de pessoas, clientes, fornecedores, equipamentos, um erro gravíssimo. Então, que fala assim, eu acho que foi esse na contratação e na geração de processos, né? Porque se você não tem um processo bem alinhado, não está dando muita atenção, isso pode te causar um grande dano, né? Eu não trabalho com produtos, né? É serviço. Então, a perda, não tenho, né? Maquinário. Então, eu acho que o meu trabalho é pessoas, é relacionamento com pessoas para ela trabalhar satisfeita. Então, eu acho que o erro, na verdade, não foi um erro, foi dar menos atenção, né? Na contratação, de contratar de qualquer jeito, porque quando eu contratava, vai esse que eu não tô com tempo. Pô, aí é trabalho dobrado. Entendi. Entendeu? Tá com grandes perspectivas aí para esse ano que tá vindo? Para crescer mais ainda a empresa? Sim. Animado? Muito animado. O que te motiva muito na empresa? Cara, o que me motiva, eu até falo para as pessoas, mais do que dinheiro, né? É a satisfação das pessoas, né? Eu sou um cara bem acelerado, às vezes eu chego lá na empresa para fazer tudo rápido e tal, e eu às vezes nem vejo o quanto eu sou valorizado, né? Esse dia teve o dia do empresário, né? Não lembro agora o dia, mas os colaboradores lá fizeram uma homenagem, um videozinho para mim, cara, e eu fiquei muito feliz, me emocionei, cara, porque de tipo assim, o quão querido eu sou, né? E às vezes eu falo assim, poxa, mas eu nem... não sou isso tudo e tal. Mas eu fiquei muito emocionado, porque a galera fez lá, por conta própria lá, fez um vídeo, tá até lá na rede lá. Eu vi no Instagram. Viu? E, pô, eu fiquei emocionado de verdade. E cara, isso não tem valor, tá? Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de estar lá. Eu sou bem simples e eu gosto de estar ali com a galera. E eu falo com eles que a gente tem que ser muito feliz no trabalho, porque é onde eu passo mais tempo com a galera do trabalho do que com minhas filhas. Sim. Então, é onde a gente tem que se divertir. Então, o trabalho tem que ser... Um ambiente leve. Leve, tem que trabalhar. Então, eu falo assim, gente, o que a gente pode fazer para ter mais resultado com menos esforço? Tipo, planilha, você fica, você vai ficar fazendo planilha alimentar, não. Vamos fazer o sistema, vamos integrar um no outro, que aí você não fica igual um maluco ali e fica mais suave. Vamos fazer o que a gente deve fazer, né, o que a máquina não faz, e ter um ambiente saudável, tranquilo, sem brigas. Cara, voltando ao erro que lembrei, clima de briga, cara, já teve funcionários muito bons que eu desfiz por causa de briga, de tratar. Tipo assim, o cara era muito bom, produtivo, só que ele tratava os outros mal. Ele era ignorante com um colega de trabalho. Então, a gente cortou por causa de clima. Pô, fica um clima muito ruim na empresa. Entendi. Entendeu? Então, isso daí, voltando lá àquela pergunta, eu lembrei agora, não deixe isso acontecer na sua empresa. Você tem que chegar na empresa feliz e sair feliz, brincar, conversar. Agora, quando tem uma briguinha, fofoca, tem chega, fulano falou mal de você. Aí vai lá pro outro, fulano falou mal de você. Aí fica a intriga, cara, descobrir isso, corta logo. A gente... Na raiz, né? Várias vezes. Já aconteceu isso também lá na empresa, eu perdi de bons colaboradores por causa da fofoca, infelizmente. A gente tem que ter um clima maravilhoso, cara. A gente tem que trabalhar feliz da vida e ficar triste quando chega a sexta-feira. Exato. É difícil. Feliz na segunda, entendeu? A vida do empresário é assim, melhor dia da semana, segunda-feira. Pô, cara, tem uma vez que eu comecei a chegar assim, eu tenho até que fazer isso lá que a menina me cobra direto. Mas eu pegava, segunda-feira eu levava doce, bala, chocolate, porque, cara, segunda-feira a gente tá cansado do final de semana e tal, e eu falei, não, tem que ser segunda-feira, tem que ser um dia que vai ter chocolate. Aí a gente deixava lá na mesa, todo aí chegava segunda-feira, cadê meu chocolate? Aí eu parei, eu tô devendo lá, mas ter um ambiente descontraído, cara. Sim. É muito bom. Ramon, percebe-se aqui nitidamente que você valoriza muito e tem um ponto de atenção no capital humano na sua empresa. Tanto é que são mais de 2.400 vidas, né, meu amigo? São mais de 2.400 vidas que está ali ligado à sua empresa, a Zoom. Sim. Correto? Sim. Agora, você investe em você? Questão de Sim. buscar acessos, mentorias, network. Me fala um pouquinho aí. Sim. E o que você aconselha
os outros empresários a fazerem para ter esse conhecimento, esse feeling tão rapidamente para explodir assim, de uma forma bem célere? Tá. Olha, eu fiz muita coisa, né? Nesse tempo todo, mas algo que eu acho que é essencial antes de matéria de empreendimento é autoconhecimento, né? Porque aquela questão, se você assume que você tem um erro, você consegue consertar. Então é você se olhar fora da caixa, né? Então eu tive uma dinâmica uma vez num curso que o cara falou assim: quem é o Ramon? Eu tinha uma visão de mim que eu era o cara mais honesto do mundo, mais perfeito, tal. Mas ele falou assim: tá, Ramon pra você, Ramon pra Ramon é uma pessoa. Agora, quem é o Ramon pra sua esposa? Quem é o Ramon pro seu funcionário? Quem é o Ramon pra sua mãe? Cara, aí eu falei assim: meu Deus. Aí eu comecei a pensar quem era o Ramon lá pro funcionário que estava lá na empresa. E eu falei: cara, o Ramon são outras pessoas, porque você não é o que você pensa que é. Você é o que as pessoas pensam, né? Com algumas exceções. E aí eu refleti muito nisso. Foi ali que eu comecei a gostar, né, comecei a estudar sobre conhecimento pessoal, né, fiz alguns cursos de PNL, e aí eu fui me conhecendo, porque a gente às vezes pensa que se conhece, mas a gente não se conhece nada. Então eu evolui muito quando eu comecei a me analisar, ver o que eu era bom de verdade, o que eu era ruim, como que eu tratava as pessoas, como que eu respondia as pessoas, como eu julgava as pessoas. Então, até hoje, eu busco muito conhecimento nisso e tem muita coisa assim gratuita. Eu ouço muito podcast. Vou dirigindo, cara, garrafamento, estou ouvindo podcast. E às vezes nem vejo garrafamento porque tem um assunto legal. E isso para mim foi primordial. Hoje, quando alguém me pergunta, o que você me indica? Tem alguns cursos, né, de empreendedorismo, não, mas fala, primeiro você se conhece. Até para você controlar suas emoções. Que quem é empresário aí, que faz tudo... Tem que se dominar. Que a maioria dos empresários faz tudo na empresa, como você está falando. Tem poucas pessoas que estão num ponto de tipo assim, tá tudo delegado, tem processo criado e poder ficar ausente da empresa. Tem gente que, cara, conheço muita gente que, cara, não tira férias, trabalha de segunda a segunda. Se ele não for na empresa, o negócio não funciona. Como que é o emocional desse cara? Né? Então, pô, a gente tem que viver também. Então, quando você controla a sua emoção, às vezes está estressador, pô, calma aí, não posso me estressar que eu não vou resolver nada. Aí você vai evoluir. E aí, em paralelo, você tem que estar pesquisando, o que você quer melhorar na sua empresa? Finanças. Então, você vai procurar um cara, sei lá, na internet mesmo, que é bom de finanças, de processo, tal, e aplica na sua empresa. Você vai estudando. E tem um cara aqui muito bom nisso aí. Tá vendo as imersões dele. Obrigado. Muito bom, procura ele que ele pode te ajudar. Obrigado. E ter acesso a grupos, empresários, para você trocar essas informações, experiência, pô, isso daí é fantástico e tem que ser imprescindível na vida de quem quer crescer, pô. São níveis, né, que a gente está. A gente estava até conversando isso antes. Por exemplo, eu faço cursos assim, fiz vários com pessoas famosas e tal, e caríssimos, né? Tipo de 20 mil, 30 mil. E aí você chega lá, cara, um monte de gente que está no seu nível, que está querendo amadurecer mais, crescer mais. E ali você se sente assim, diferente no âmbito de tipo assim, cara, eu posso voar, eu posso ir ao céu, porque todos temos crença, né? Dependendo da onde a gente veio, e a gente vê o que é o normal, é o que está em nossa volta. Então, se você foi criado num lugar que na nossa volta a pessoa trabalhava, ficava apertada, endividada, você acha que aquilo ali é o normal. E aí, quando você pensa em crescer, ser alguém bem sucedido, né? Um empresário de sucesso, aquilo ali está muito distante. Se você ainda for falar para alguém, não, quando crescer você isso, sai fora, cara, olha onde você veio, não, você não vai chegar lá, é muito difícil. Você sofreu muita repreensão assim no começo? Sim, cara. Eu lembro que quando eu estava começando, né, na Zoom, e aí todo mundo tá começando animado, faz panfleto, cartão de visita. E aí eu peguei, falava pra pessoa aqui, abri uma empresinha, né? Eu me achava um empresário e tal. E aí, cara, eu lembro, ninguém nunca falou assim pra mim, você não vai conseguir e tal. Mas eu via nas pessoas, sabe? Eu lembro nitidamente de uma situação que eu tava lá na rua onde eu morava, na esquina,
Lembro até o carro que o cara tava nessa época, um amigo, meu amigão. Aí eu falei, pô, fulano, aqui, pô, abri uma empresinha de entregas, tal, que eu trabalhava antes na Telemar, instalando telefone. Falei, não, saí, agora eu tô com uma empresinha de entrega, tal, aqui, ó, precisar de alguma coisa aqui, toma aqui o panfleto. Aí ele olhou para mim, pô, legal. Mas eu vi no semblante dele que pô... Isso aí vai dar incrédulo. nada. Mas, por um outro lado, assim, não julgando... Aí, sobre aquilo que a gente tá falando de julgamento, me pondo no lugar dele, cara, eu pensaria a mesma coisa, né? Porque olha de onde a gente veio, olha onde a gente tá, né? É difícil uma pessoa chegar longe, né? E por várias vezes eu julguei já também, né? Quando a gente fala assim, tem muita gente que fala, pô, o seu cliente não vai ser seu amigo, não vai ser seu parente... E realmente não é. Hoje que assim, a empresa tem uma fama, já assim, chegou onde está, é diferente. Mas quando no começo, pô, eu não tive amigos ou parentes clientes, né? Mas eu me pondo no lugar dele, observando, eu acho que a gente já julgou assim também, entendeu? Já julgamos. Pensaríamos talvez da mesma forma. Sim, né? sim. Mas é por isso que você tem que buscar outros ambientes, outras pessoas, a voz da experiência. Isso. E infelizmente ou felizmente, você vai ter que pagar para ter esse tipo de acesso. Mas é muito bom que são pessoas que vão estar com a mesma visão do que você. Vão estar olhando para o mesmo objetivo do que você. Porque elas buscam a mesma coisa, talvez estão enfrentando as mesmas dificuldades, a mesma realidade de vivência, né? E a troca de experiência é fundamental, imprescindível para desenvolver isso daí. São pessoas que estão querendo evoluir, né? E a gente nunca... o pessoal, eu vejo muita gente assim, não, vou abrir uma empresa, já ouvi assim, vou abrir uma empresa, vou botar meu burrinho na sombra. Eu falei, coitado, coitado. Não, vou virar empresário que vou parar de trabalhar. Só onde? Em Marte, né? Só se foi Marte. Vou botar os outros para trabalhar para mim, vou ficar com meu burrinho na sombra. Eu falei, coitado, não é. Só se foi Marte. Não é assim, a gente tem que estar sempre em busca de evolução, ainda mais hoje. O mundo está evoluindo muito, né? Eu estava numa palestra, num evento lá em São Paulo, e aí eles fizeram um estudo. E o planeta acho que tem média de 3.800 bilhões de anos, né? E aí a gente, nos últimos 50 anos, evoluiu mais do que toda a história do planeta. E se você parar para pensar, eu tenho 38. Com criança, eu peguei a época de televisão preta e branca, que tinha que botar bombril em cima da antena. E olha hoje... Minha filha às vezes vê alguma coisa, o que era isso? Ela fala assim, que tédio, não sei o que, tal. Aí eu falo, filha, celular tem pouco tempo. Quando você era criança, pai, não tinha celular? Não. E o que você fazia quando estava em casa? Eu brincava. Pô, mas não tinha um celular? Não tinha? Eu falei, não. Eu via novela, não tinha Netflix. Ela, mas como que você via filme e desenho? Eu falei, não tinha. Ela, meu Deus, mas o que vocês faziam? Então, olha como a gente evoluiu, cara. Então, hoje, a gente tem que estar sempre aprendendo para empreender. Pô, no meu negócio, às vezes, eu começo a falar alguma coisa de novo. Eu falei, caramba, o que é isso? Eu vou lá olhar. É enxurrada de informações. E aí a gente tem que filtrar o que é informação boa, porque a gente não aguenta pegar isso tudo, né? Então, é evolução sempre. É muita carga, tem que disseminar isso daí. É muita... E tem que aprender. Tem que aprender. A vida é eterno aprendizado. Hoje a gente tem que escolher uma direção. Não dá pra gente aprender tudo, porque tem muita informação. Então, onde eu quero me especializar? Aqui. Então, a gente, empresário, eu vejo assim, acho que a gente tem que conhecer um pouco de tudo pra gente poder contratar as pessoas para fazer aquilo ali. E contratar pessoas melhores que a gente, né? É isso aí. Olha só, estamos chegando ao final do nosso podcast, já estamos com quase 50 minutos. Conversa vai, conversa vem, 40 e poucos minutos você tem aí, né, Gilberto? Que maravilha. Deixa eu te fazer a última pergunta, meu amigo. O que você falaria para o Ramon de 28 anos, ou seja, de 10 anos atrás? O que você falaria para ele se a gente pudesse entrar na máquina do tempo agora, voltar, tudinho rapidinho, o que você falaria para o Ramon quando ele tinha 28 anos? 10 anos atrás. Falaria um monte de coisa que eu sei hoje que eu não sabia, mas uma coisa que eu falaria para buscar a Deus, né? Eu era ateu até pouco tempo atrás, então nessa época eu era ateu e quando eu encontrei Deus, as coisas abriram mais o caminho e eu vivo melhor para mim, para minha família, né? Para minha esposa, para meus filhos, quem está do meu lado. Hoje quando eu tenho algum problema, eu vou e jogo na mão de Deus, peço
para ele me ajudar. E antigamente eu não tinha ninguém para pedir. Então, isso é algo que seria extraordinário se eu tenho desde lá de trás. E falaria para ir em frente, não desistir e acreditar, né? Acreditar em mim, acreditar que tudo é possível e seguir em frente, buscar conhecimento, mas eu sempre busquei, né? Só que hoje eu estou num nível bem acima do que eu tinha 10 anos atrás, né? Então eu acho que a gente tem que buscar conhecimento sempre. O que te incomoda? Eu fico muito nervoso. Então vai procurar alguma coisa para você não ficar nervoso. Eu não consigo dormir. Cara, tem um monte de gente, eu tomo remédio e tal. Eu falei, cara, não toma remédio. Procura alguma coisa. Eu tava um tempo atrás, tenho um pensamento acelerado, e eu falei, cara, o que eu posso fazer? Então, alimentação, à noite não ficar muito no celular, ouvir uma música relaxante. Eu comecei a fazer isso, né? Aí, agora também, que eu sou cristão, eu oro, então, às vezes eu tô deitado, vou orando e eu durmo e nem terminei. Então, eu falaria para buscar bastante conhecimento. E assim, desde lá eu tenho um pouco da pegada que eu tenho hoje, só que mais aprimorada. Mais aprimorada, né? Mais técnica, mais afinada. Sabendo o que você está fazendo, né? Gente, estamos chegando ao final de mais um podcast aqui, podcast para empresários e empreendedores como você. Você escutou, ainda vai escutar mais uma partezinha aqui que a gente já vai finalizar, tá? Um homem que foi office boy, motoboy e hoje construiu uma empresa que fatura milhões de reais. Nesse papo informal, eu acho e acredito que podemos extrair aí bastante coisa boa. Mas ainda não acabou. O Ramon vai olhar para aquela câmera ali, tá vendo, Ramon? Sim. Isso, aquela primeira câmera ali. E você vai deixar agora uma mensagem para o empreendedor. Gente como a gente, brasileiro que está nessa busca de realização de algo grande, que está suando, que está batalhando, que todo dia acorda cedo, trabalha, dorme tarde, pensando, vai tomar banho pensando, vai dormir pensando no seu negócio, em evoluir, em crescer. Você vai deixar essa mensagem, esse recado especial agora para essa pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo agora. E com isso, Brasil, a gente encerra aqui o nosso AZVcast desse 14º episódio. Um beijo. Tá contigo, Ramon? Tá. Então, gente, a gente, empresário, é um ser comum como todos os outros. A gente não acorda todo dia pulando feliz, né? Então, a gente tem que se disciplinar, né? Eu não gosto de acordar cedo, mas às vezes eu acordo cedo sem disposição, eu levanto e vou. E muitas vezes a gente está desanimado. Eu criei uma forma lá de me animar, porque tinha vezes que, tipo assim, acordar para trabalhar, dava problema na empresa, dava vontade de desistir de tudo. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, mas eu cheguei até aqui. Então eu escrevo coisas que eu vou ouvindo no podcast, na igreja, e insights que entram na minha mente, eu escrevo no meu bloco de notas, e eu todo dia de manhã leio. Então chego no trabalho, deixa eu abrir aqui, ainda mais se é um dia que eu tiver triste e tal, e aí eu vejo lá, várias coisas que eu escrevi para mim que vão me ajudar. Então pega coisas que você tem orgulho de você, vitórias, palavras que te motivam, escreve. E aí você lê todo dia de manhã, e isso tem me ajudado muito, espero que ajude vocês. Top, meu amigo!